Fala aí, pessoal, tudo bem? Cara, hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acho muito preocupante e que Deus tem me despertado para esse assunto e também tem me feito questionar como hoje o sistema das igrejas funcionam em relação a esse assunto. Hoje eu vim falar sobre uma indignação minha que vem acontecendo há muitos anos já na igreja brasileira. Antes de começar o vídeo em si, eu queria ler com vocês essa passagem que se encontra lá em Atos 2, naquele contexto ali de igreja primitiva, né? E tudo mais. O versículo 45 ele traz algo muito maneiro, que é assim, ó: vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse eu li até o 47. Mas o 45 diz que eles vendiam as propriedades e os bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Igreja brasileira, igreja do mundo todo, quem tiver acesso a esse vídeo, vamos voltar para esse lugar. Vamos pensar aqui comigo. A gente vive numa sociedade onde a igreja hoje, ela diz que nós precisamos orar e declarar bênção sobre a nossa vida, pedir bênção sobre a nossa casa e etc. Vários cultos finais de ano, esse final de ano agora que passou, e vários outros cultos durante o ano, prometendo para você que você vai ser um vitorioso, que você vai ser um vencedor, que você vai ter prosperidade e coisas do tipo. Mas eu vou dizer algo para vocês que talvez vocês não tenham mais lembrado disso, igreja brasileira. Na época da igreja primitiva, a primeira igreja, havia necessidade. E mesmo que eles passassem por necessidade, eles não deixavam de crer em Cristo. Quando você condiciona a sua fé ao tanto de dinheiro que você tem, ou à prosperidade de vida que você tem, ou às coisas boas que acontecem na sua vida, você deixa de centralizar Cristo no evangelho que você vive. Falando ainda em necessidade, é muito engraçado isso, porque se a gente parar para pensar, os pastores de hoje em dia, principalmente os neopentecostais, e olha que o neopentecostalismo está atingindo até as igrejas tradicionais, tá? Então não venha me dizer que isso é coisa de igreja nova, não é. Mas esses pastores, eles dizem que você tem um trabalho de profetizar coisas sobre a sua casa. Eles dizem que você tem o trabalho de falar coisas boas, porque a palavra tem poder, como eles dizem, né? Mas esse povo aqui, ó, que eles tinham necessidade, eles também tinham a mesma fé que você, e talvez até melhor e até maior do que a sua. E eles passavam necessidade. Só que a resposta da oração deles para que eles fossem prósperos, para que eles fossem, para que eles tivessem as suas necessidades básicas sanadas, eram os próprios irmãos da igreja. Então a resposta para a oração da necessidade do meu irmão sou eu que tenho mais condição que ele. Se você tem mais condição que seu irmão e sabe que ele passa necessidade, como diz João, como pode o amor de Deus estar em você se você não o ajuda? Como diz a carta de João. Como pode o amor de Deus estar em você se você tem condição e você pode ser a resposta da oração da necessidade do seu irmão? Eu acho que é muito fácil esse evangelho de hoje em dia, que a gente responsabiliza sempre o outro por aquele trabalho que é meu e seu. É trabalho meu e seu que temos uma condição melhor, se eu tiver a condição melhor, se você tiver a condição melhor, de ajudar aquele que tem a condição pior. A resposta de oração do meu irmão sou eu. A resposta de oração do seu irmão é você. A gente vai comparar a igreja primitiva e aí as pessoas ficam falando que as igrejas evoluem, que a gente precisa trazer coisas novas para a igreja e etc. Irmão, a gente não está fazendo nem o básico. A gente não está fazendo nem o que foi recomendado pelos primeiros para nós. Vendiam tudo que tinham
Eles vendiam suas propriedades, eles vendiam suas fazendas, eles vendiam as coisas para poder sanar as necessidades do próximo. Eu lembro que alguém disse assim, ó, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, como é que os meus conselhos pastorais, como é que os meus cultos, dizendo agora sobre a igreja, eles vão falar que eu preciso, ou melhor, eles vão dizer para os fiéis que precisam declarar bênçãos, precisam profetizar vida. Irmão, não é assim que funcionava lá, não. Ah, mas é porque essa igreja falando dessa forma, falando para você profetizar, para você trazer existência aquilo que não existe, tá exercitando a sua fé. É mentira. Não tá. Ser alguém de fé, ser alguém de fidelidade, porque essa é a palavra do original, é você justamente tratar com fidelidade o que você crê, o que você acredita. Então, se eu acredito em Cristo e ele disse que eu preciso ajudar o meu irmão, como é que eu tenho fé? Eu posso declarar, eu posso falar, eu posso espernear e dizer que eu vou ter 1 milhão na minha conta. Não vai acontecer. Eu tô dizendo isso pra você. Se você é um dos que acreditam nessa historinha, não vai acontecer. Porque Deus estabeleceu um plano e uma forma de executar esse plano. Então eu preciso ajudar meu irmão sendo eu. O meu irmão precisa me ajudar sendo ele. Não é através de palavra de profecia, não é através de declaração positiva. Trazer à existência aquilo que não existe não é profecia. A profecia é falar o que Deus falou, o que Deus determinou. Aí a gente vai nos cultos de finais de ano, uns cultos de bênçãos e da prosperidade e coisas do tipo, achando que a gente vai receber alguma coisa e ensinam a gente a fazer um monte de declaração positiva que entra na nossa mente que a gente vai ter, que a gente vai obter. E é tudo mentira, porque não é profecia se Deus não mandou dizer. Não é profecia se Deus não mandou acontecer. E você falar, profetizar, não vai mudar os planos de Deus. Você não é soberano sobre Deus. Deus é soberano sobre você. Você pode usar o texto de Provérbios, que diz que a palavra traz vida ou morte, mas aí eu desfaço essa sua afirmação mentirosa, porque lá em Provérbios, quando diz que a palavra traz vida ou morte, ela está dizendo de boas conversas, ela está dizendo de coisas que você faz com um amigo ou com um inimigo. Conversar, falar, é sobre falar, não é sobre decretar, não é sobre declarar, não é sobre profetizar. Isso, cara, tem me indignado de uma forma muito grande, porque a igreja tem caído nessa mentira. E aí tem o texto de João 15, quando Jesus diz assim, o que pedizes em meu nome, vos será feito. Mas ele está dizendo que se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirás tudo o que poderá pedir tudo o que você precisa. E aí se eu estou em Jesus e se a palavra dele está em mim, como é que eu posso pedir por bênçãos se o próprio Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar um buraco de agulha que um rico entrar no céu, por exemplo. O próprio Jesus disse que aquele que ama mais o pai e a mãe, aquele que ama mais as suas riquezas, não é digno dele. O próprio Jesus ficou entristecido com um jovem que se entristeceu porque teria que largar as suas propriedades para seguir ele. Venda tudo que tem e me segue. Se eu posso declarar riquezas e bênçãos e prosperidade sobre a minha vida no nome de Jesus, porque o João 15 me dá esse respaldo, então eu preciso analisar todo o texto e pensar, eu estou em Jesus e as palavras dele estão em mim, então eu vou pedir o que eu quero, o que eu acho melhor com a minha natureza caída, ou eu vou pedir o que ele pediria nos meus passos, o que faria Jesus? É a grande pergunta. Fico aqui com esse vídeo e é complicado, mas eu acredito que Deus está despertando a igreja para esse lugar de voltar à essência da igreja, voltar à essência da adoração, voltar à essência do amor por Cristo. Isso sim vai trazer um avivamento sobre a igreja. Isso sim. Agora, declarações, confissões positivas, declaração positiva, irmão, não. Tamo junto. Se inscreve no canal, eu vou voltar a fazer vídeo, inclusive de vlogs aqui nesse canal, tá? E eu espero que vocês tenham uma ótima semana e
uma vida abençoada. Tamo junto. Valeu.